Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Harmony. Eu tô tão feliz porque hoje eu vou receber um dos maiores artistas, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas aqui do Piauí. E o mais legal é que vocês, possivelmente, ao assistirem esse episódio, vocês vão ver que eu passei a semana indo conhecer um pouquinho mais das obras dele, mas aqui a gente vai conhecer a essência do artista, como ele se tornou o que é hoje. E a gente já conversou aqui umas coisinhas assim nos bastidores e eu fiquei tão empolgada. Eu acho que vale a pena você assistir até o final. E, Braga, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu gostaria de te agradecer demais, porque é uma honra para mim você estar aqui. Ah, tá bom. Eu agradeço muito, eu faço até questão, porque essa coisa do podcast é uma espécie de uma entrevista que deixa a gente assim mais à vontade, né? Assim, mais Sim. livre pra gente falar do que a gente realmente faz, entendeu? Do que a Uhum. gente vem construindo, entendeu? Do que a gente vem pensando. Porque a vida do artista é uma coisa que a gente vive da ideia, né? Sim, Do com certeza. pensamento, entendeu? Tem todo esse termo, entendeu? Pois vamos entender um pouco mais. Como é que foi que começou essa tua jornada, a tua jornada na arte? Foi na infância? Como surgiu tudo isso? Isso. A gente tem que ir lá. Eu gosto sempre de frisar essa questão do que as pessoas falam hoje do dom, né? Sim. Que as pessoas dizem, poxa, mas você tem um dom, nasceu com um dom. Eu gosto muito de explicar, porque às vezes nós que trabalhamos nesse processo, que a gente vem numa escalada tão grande da vida, mergulhado nisso, a gente não olha muito para esse lado, né? Porque existe toda uma ladeira que a gente subiu, uma subida para poder chegar aonde a gente chegou. A igreja, no princípio lá da história dos artistas renascentistas, a igreja chegava pro artista e dizia, poxa, você tem um dom, que era um dom divino, né? Sim. E ele tinha que retribuir aquilo de graça, entendeu? Como uma força de fé, né? Para a própria igreja. E naquela época os artistas viviam dentro da igreja, entendeu? Eles não tinham família, não tinham propriedade, porque ele colocaram aquilo que eles tinham que realmente se dedicar à vida em produzir para a própria igreja, porque era um dom divino. Então essa questão do dom vem disso, sabe? Entendeu? Mas Sim. não é bem assim. O processo, quando a gente nasce assim, toda criança, quando ela nasce, ela já nasce com um processo criativo. Você pode ver que a criança, ela se desperta porque pelas cores, pelos objetos, ela tem um olhar, se dilata, entendeu? Como se fosse uma espécie de um despertar para o mundo. E ela acha lindo as coisas, as formas. A estética é o primeiro impacto na vida humana, entendeu? Que é a estética do mundo, da luz, entendeu? Tudo é maravilhoso. Parece que foi um sono que despertou para algo novo. E a partir dali ele começa, tudo para ele aqui dali, é querer fazer, é querer desenhar, é querer ver as cores, as tintas. Então todos nós nascemos com esse processo. Agora a gente pensa, poxa, o que é que faz mudar esse processo? O que muda esse processo é justamente a vida social de cada um, né? Dependendo da família que você foi criado, o local, a cultura, aqui dali vai mudando o seu modo de ver as coisas, entendeu? E aqui dali arranca o processo da criança. Mas tem muitas crianças que mantêm aquele processo vivo, né? Sim. Porque foi meu caso. Eu sempre gostei de desenho desde criança. Quando eu Hum. fui estudar na escola das Irmãs Católicas ali no São Pedro, aqui na Zona Sul, lá nós tínhamos uma professora que eu nunca esqueço o nome dela, que era chamada Irmã Marcelina, ela era italiana. Ela era uma freira italiana e ela no horário do recreio, ela fazia aqueles desenhos das crianças correndo com um carvão no papel. E aqui dali me despertou, eu vi aqui dali, entendeu? Eu vi assim a velocidade que ela fazia, que ela riscava, e eu, caramba, eu comecei a fazer aquilo no caderno também. E aquilo criou assim uma coisa dentro de mim, porque eu passei a desenhar tanto, porque eu achava que dali mais legal do que escrever, do que matemática, né? Já Porque, te pô, você chamava, né, conseguir Braga? passar para um papel aquilo que você pensa, para mim era algo mágico, entendeu, né? Uhum. Então aqui dali continuou até a minha juventude, eu passei toda aquela época dos anos 80, já morando aqui em Teresina, vi aquela cultura dos anos 80 toda dos quadrinhos, do rock, cinema, entendeu? Que dali era uma coisa legal, a gente se reunia com a galera, e tinha toda a questão das histórias em quadrinho que a gente fazia os fanzinhos, desenho. E isso sempre teve próximo a mim. Quando eu cheguei numa juventude, que eu vi que eu precisava trabalhar, eu fiz um curso de tornearia mecânica pelo Senai. E foi a Hum. partir do Senai que eu comecei a descobrir os metais, né? Aquela sobra que sobrava dos tornos, das oficinas, quando eu comecei a trabalhar em oficina depois que eu concluí o curso,
eu passei a descobrir ali naqueles restos de materiais, aquelas ligas, e comecei a criar algumas formas, que nem objetos como cavalo, como figuras humanas. E, cara, e aquilo dali foi que me despertou mais ainda, porque você passa do desenho para algo mais tridimensional, né? Sim. Aí foi a partir daí que começou um novo ciclo, entendeu? Na arte para mim, né? E a tua influência, então, foi essa professora? Foi ela que você, a primeira pessoa que disse assim, ai, eu acho que é a partir daqui, é a que você lembra? Isso, porque o desenho foi a primeira coisa que eu tive, o primeiro contato que eu tive com a arte. E ela foi que passou isso aí, entendeu, né? Sim. Mas aí depois vieram os estudos, que eu comecei a estudar mais a arte, eu comecei a conhecer o trabalho de Salvador Dalí, eu comecei a frequentar algumas exposições que aconteciam em Teresina. Uhum. E com esse trabalho já na escultura, eu comecei a participar de algumas exposições. Eu sou muito grato ao Cícero Manuel, que é um artista contemporâneo nosso aqui. Ele foi um padrinho para mim, porque ele foi o cara que viu uma peça minha e disse: Braga, vamos colocar em uma exposição que vai haver E em na época tu Teresina. já trabalhava com Com metal. metal, já trabalhava com metal. Uhum. Mas eu ainda trabalhava em empresa, né? E Sim. recolhia os materiais e fazia aquilo nos fins de semana. Uhum. Então o Cícero Manuel pegou uma peça, colocou em um salão de arte aqui de Teresina e eu passei a ganhar o meu primeiro prêmio. Então aquele prêmio já começou a dar uma coisa assim de que aqui dali seria algo bem relevante para eu começar a me dedicar, né? Sim. Aí eu, através do dinheiro da grana do prêmio, eu comprei o quê? Comprei umas máquinas, arranjei um pequeno espaço onde eu morava na casa da minha mãe. E Tu ali teve uma sacada boa, eu porque não é tive. todo artista que pensa em investir logo de primeira, né? Exatamente, eu peguei a grana, já comecei. Não, porque a coisa da arte já estava assim dentro mesmo, naquela época, né? Eu já era muito impressionado com aquilo. E quando você vai ganhando, assim, prêmios, as pessoas vão dando valor, e quando as pessoas passam a comprar seu trabalho, você nota o olhar das pessoas para aquilo que você está fazendo, aí você passa a dizer: poxa, o ponto é aqui, né? Eu tenho que focar nisso aqui, porque isso aqui vai trazer coisa boa, entendeu? Sim. Mas foi muito tempo. E através desses prêmios que eu comecei a ganhar, eu ainda fiz um outro curso no Senai, né? Eu fui convidado para o Senai fazer um outro curso, um curso de fundição de precisão, porque eu achei legal aquele negócio da fundição, de você derreter o bronze, derreter o alumínio, e apareceu uns cursos por aqui em Teresina, e eu consegui fazer. E foi através desse curso que veio a coisa de viajar para o Rio de Janeiro, na época. Que a gente estava conversando, né? Isso, é. Antes da gente entrar nessa questão, como era o cenário no Piauí naquela época? E tem diferença para o que é hoje? Tu acha que a gente tem avançado ou não? Eu acho que deu eu acho que naquela época nós era mais avançado, né? Eu acho que Era todo artista que mesmo. está ouvindo eu falando isso realmente sabe. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos salões, nós tínhamos bastante exposição, nós tínhamos aquela galeria do Clube do Diário, que ela tinha evento direto. A galeria do Clube do Diário veio exposição de Pablo Picasso, os desenhos, para você ver. Nossa. Nós tínhamos aqui uma espécie de um circuito nacional que Teresina estava dentro, né? Uhum. Nós tínhamos muitos artistas, escultores, e era uma cidade que nós tínhamos um movimento do Salão de Humor ali na Praça Pedro II, nós tínhamos várias feiras de arte, entendeu? Se eu for ter uma visão do passado para hoje, o passado era mais relevante, tinha uma coisa maior, entendeu? Em Teresina, em nível cultural, sabe? Sim. Muito Nossa, que mesmo. interessante. Era muito mesmo. Mas realmente a gente nota que tem decaído, até mesmo em várias coisas culturais, do básico de barzinhos até eventos. Eu não sei como é que vai ser agora, mas o pessoal está comentando mesmo que diminuiu. Não sei se é um aspecto cultural também da cidade, do público de Teresina. Olha, eu já discuti isso uma vez com os colegas, eu trato isso mais como um choque de comunicação, sabe? O que é um Sim, choque de comunicação? Olha só, nós viemos numa transição assim, eu tenho orgulho de vir de uma transição de um mundo totalmente analógico, em que as coisas, para nós tinha que ir no cinema, nós tinha que ir no teatro, nós tinha que ir na galeria, nós tinha que ter alguma coisa para a gente poder sair de casa para poder ver, para sim. poder se divertir, para poder buscar uma espécie assim de um entretenimento, né? Hoje não, as pessoas têm isso na palma da mão, sabe? Né? Uhum. Então, quer dizer, aí criou esse choque. Muitas vezes a juventude de hoje, eles preferem estar aqui no conteúdo, entendeu, né? Aquela coisa, eles não vão, entendeu? Eu vim da época das bandas de rock, que a gente tinha aqueles movimentos de bandas também à noite, eram bandas tocando. Cara, era um negócio gigantesco. Quase todo final de semana tinha evento.
Hoje a coisa parou muito, porque o pessoal ficou muito trancado na questão da comunicação digital mesmo, entendeu? No celular, entendeu? Aquela coisa toda. Porque é um mundo gigante, né? É um Sim. mundo que você entra e que você não pode mais sair, porque você tem que se adaptar a ele. Não é uma coisa assim que eu digo que é um acidente, entendeu? É uma coisa acidental, assim, pro ser humano, não, cara. É uma evolução humana, mas que você, eu acho que a humanidade vai se adaptando. Uhum. Eu estava até notando hoje alguns eventos que começam a acontecer em São Paulo, um evento cultural. Eu sempre estou ligado nessas coisas. E tá vindo show de banda de fora, circuitos de arte, galerias estão acontecendo, porque as pessoas já estão começando a ver que tem que sair, entendeu, Tem que né? sair. Você tem que se movimentar também. Você não pode ficar só no mundo digital, entendeu? Uhum. Sendo que o mundo digital também não é algo que é errado, porque isso faz parte do nosso cotidiano, da evolução humana, nós tem Claro. que ter, né, entendeu? Aí isso é Nossa, eu legal. achei. Vou entrar em uma outra pauta, mas eu achei fantástico isso que você disse. E eu acho que vale até um estudo científico para a gente entender o quanto as redes sociais, a interação na internet impactou nossa forma de vivenciar a arte. Que isso pode sim levar a uma. Ah, enfim, é isso, a gente deixar de sair para experienciar a arte ao vivo e ficar só fixado nisso, né? Eu estava vendo uma psicóloga falando que isso também afetou a nossa forma de se relacionar. Existem muitas pessoas que elas estão deixando de se relacionar com pessoas, de namorar, no caso que essa psicóloga falava, porque a internet supre o ego delas e dá pequenas pitadas de prazer através só das redes sociais. É isso mesmo, porque realmente, como eu disse, esse choque de comunicação, ele tem seus lados, assim como tudo que vem com o ser humano, que nós criamos, tem o lado negativo e o lado positivo, né? A evolução dessa coisa da comunicação trouxe para nós também muita coisa boa, entendeu? Eu tava pensando assim, caramba, na época das artes, que a gente como um artista, para poder divulgar o trabalho, para você poder levar seu trabalho para longe, era muito complicado. Porque Uhum. você tinha que participar de um catálogo, você tinha que ter um portfólio Burocrático, que né? você era muito burocrático, você tinha que participar de exposições, muitos curadores, marchands, galerias, tipo assim, escolhiam só aquele tipo de artista que eles queriam, aquela coisa toda. Hoje não, hoje você tem uma liberdade maior, né? Eu Sim. fico assim pensando, meu trabalho cresceu muito devido à questão do Instagram, Minha questão das gente, redes meu sociais, né? povo, é bom demais acompanhar o Braga. Porque, desculpa, Braga, já te Uhum. interromper, porque ele mostra o processo, ele fazendo. Se você gosta de arte, para mim, é uma outra forma de conexão de você conhecer o trabalho do artista. É muito bom que tu faz lá. Sim, continua, Sim, perdão. exatamente isso. O mundo ele lhe vê ali instantaneamente sua produção, como você estava Uhum. dizendo. Eu comecei a mandar trabalhos para o México, para a Índia, porque pessoas veem o seu trabalho ali, você numa tela. Aí eu fico imaginando, poxa, como é que um cara lá no México vai atrás de um artista lá no Piauí, no Brasil, no fim do mundo, um lugar assim longe, bem inóspito, Importante entendeu? demais. Através de quê, cara? Da comunicação, entendeu, né? Sim. E isso aí foi legal para mim, porque o tipo de trabalho que eu faço, a leitura que eu faço, conseguiu chegar em olhares assim de pessoas que realmente gostam daquilo, né? E isso tudo era que eu queria, para poder manter aquele processo, porque o meu trabalho ele é muito caro para você fazer ele. Eu trabalho com gás, com resinas que é complicado de conseguir, com Uhum. materiais que é difícil de você ter acesso, entendeu? E também essa questão do mercado também é difícil você ter acesso, e você consegue ver diversos tipos de mercado que existe na arte, que lhe traz que no começo aquilo dali eram coisas pequenas, coisas que muitas pessoas, poucas pessoas lhe mostravam como era que era, e você acreditava daquilo. Mas quando você começa a ver um mundo totalmente lhe mostra um universo de um leque de coisas que você totalmente você pensa, você vai assistir aula de mercado de arte. Você não precisa ir no detalhe daquele cara que está lidando naquele mercado de arte, não, porque existe várias formas de você vender seu trabalho, entendeu, né? Uhum. É uma coisa assim totalmente relativa, entendeu? Sim, com certeza. E Braga, além do Cícero, teve mais alguém que te incentivou na tua carreira? Teve duas pessoas que eu devo muito a eles, como eu estava falando. A minha ida para o Rio de Janeiro foi o seguinte, né? Como eu era um aluno do Senai, aí eu comecei a conhecer o Dr. Everton Negri, que ele era um diretor do Senai. Eu sempre falo o nome dele porque ele foi uma pessoa muito importante assim
pegar meu trabalho e levar para o Brasil, né? Assim afora, Sim, entendeu? ele é daqui do Porque Piauí ou é de lá? não, ele é do Espírito Santo, só que ele era um executivo do Senai aqui no Piauí. Ah, sim, Aqui em entendi. Teresina, ele era do Senai daqui. Ele viu o meu trabalho e disse: como é que eu consigo uma peça sua para levar para uma Olimpíadas do Senai em São Paulo? Uhum. Disse, não, eu faço o tamanho, porque você, eu estava vendo, você foi aluno do Senai, e seu trabalho é muito importante lá para esse evento, porque você pegou sua profissão e usou para a arte, entendeu? E nós queremos levar essa visão para o evento. Aí eu fiz uma obra para lá. E a saída minha para São Paulo, para essas feiras, não foi só São Paulo, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em diversos lugares do Brasil. E essa minha ida trouxe um olhar para outras pessoas no meio deles lá, entendeu? Advogados da CNI, entendeu? Que Uhum. tem essa visão. Aí eu conheci o doutor Hélio Rocha, um advogado da CNI também, que ele tinha uma galeria aí no Rio de Janeiro, no Cassino Atlântico, chamada H Rocha. Ele gostou muito do meu trabalho e disse: Braga, como é que eu faço para fazer uma exposição sua no Rio, na minha galeria? Não, vamos trabalhar um ano. Porque a escultura ela é muito difícil para você fazer uma exposição individual. Ela é diferente de tela, né? Porque a tela Sim. você pinta 20, 30 telas aqui no mês, se quiser, entendeu? Uma escultura não. Você tem que construir ela e você tem que ter uma linguagem do que você vai fazer. Você tem que ter, supor, todo o esqueleto de leitura da exposição, para você procurar um título. Porque é uma exposição que você vai ver desde a primeira peça até a última e você vai ter a mesma visão ali, né? Direta. Nós trabalhamos. Teve um curador que me acompanhou um ano. E eu disse para ele: doutor Hélio, eu preciso de uma verba, porque é um trabalho caro. E depois, no final da exposição, a gente faz todo o orçamento. Cara, isso aí foi muito legal, entendeu? Aí eu construí todas as peças, fizemos uma exposição no Cassino Atlântico. Eu viajei para lá. Cara, aí dali mudou tudo. A partir dali ele disse: Braga, a sua exposição foi vendida antes de ser inaugurada, né? Minha Porque ele gente, faz um que catálogo. legal. Pois é, ele Uhum. faz um catálogo e ele lança esses catálogos para os colecionadores de lá, entendeu? Sim. Aí a turma vai ver o trabalho, vai conhecer a história do artista e os caras compram logo. Ele disse: olha, vamos fazer um caderno B no final do ano ou no ano que vem para nós, outra exposição. E nós fizemos. E essa parceria durou uns 5, 6 anos. Sim. Na E galeria, tu morando direto lá. foi, e vindo também para Teresina, aquela coisa toda. E foi quando eu tive no Rio de Janeiro, foi que eu participei de outros eventos grandes também lá no Rio. Uhum. Como o Marco Antônio Vilaça, que é feito pelo SESI, que reúne diversos artistas do Brasil também, entendeu? É um evento muito difícil de você participar. Eu consegui participar desse evento, que é uma exposição muito grande, que tem Adriana Varejão, sabe? Tem esses artistas, né, grande aí do Brasil, entendeu? Nuno Ramos, Uhum. essa turma grande. E eu consegui participar num evento chamado Lorcuz, Luz, Cor e Movimento. Sim. Feito que era uma homenagem a Abraão Palatinic, que era um artista da arte cinética. Entendeu? Cara, isso aí pra mim foi muito legal. Participei do catálogo. E depois daí eu participei da Tridimensional, que era uma exposição que eles acontecem, uma Bienal no Rio, que é só sobre esculturas fora da galeria. Né? Que eram esculturas grande, aquela coisa toda, eu mandei peças grandes para lá, aquela coisa toda. E daí foram diversas amostras pequenas, né? Uhum. Durante todo Entendi. esse período. A gente estava conversando, aí você falou sobre o período que passou lá e conversou um pouquinho mais aqui com a gente, né? E aí tu estava falando para mim que aqui em Teresina acaba que as peças que você faz são mais religiosas por conta da cultura da cidade. Exatamente. Eu divido o meu trabalho, como eu disse, não sou um artista que me prendo só numa coisa, né? Eu Uhum. gosto de experimentar outras linguagens, outros traços, entendeu? Eu Sim, gosto de viajar nisso aí, entendeu? Porque a gente que trabalha nisso, a gente tem toda a liberdade de fazer isso, entendeu? sim. E eu divido sempre meu caderno como o meu trabalho como caderno um e o caderno B. O caderno B você pede um anjo, pede um santo, eu faço naquela linha do meu Uhum. trabalho, né? Nos materiais, entendeu? Na técnica. E também já o caderno A, que é um tipo de um trabalho que eu tenho que riscar, eu tenho que imaginar. Você chega para mim, me faz uma encomenda e diz: Braga, eu tenho um espaço, eu queria um trabalho seu. Aí eu vou lá, eu digo: ó, eu quero ver o espaço, porque o espaço ele vai também me transmitir alguma coisa ali na hora. E Ah, eu então é assim que funciona o teu exatamente processo funciona o meu criativo, né? processo criativo, entendeu? Eu gosto do Nossa, que espaço, legal. sabe, né? Porque Uhum. o espaço, eu não gosto de fazer. Quando o trabalho às vezes é longe, é no Rio Grande do Sul, um cliente está pedindo lá para um jardim dele, uma coisa, uma peça, eu peço uma foto, me mande uma foto de três ângulos, né?
pra gente ter assim um olhar, saber o que a gente pode fazer pra ali, entendeu? Aquela coisa toda. Mas viver o espaço é legal. Quando eu fui fazer aquela peça ali do TJ, aquela peça foi interessante, porque os diretores lá, o presidente, ele queria uma obra da justiça que fosse uma coisa igual à obra lá do TJ, que tem aquela deusa com a espada aqui na perna, né? Que é uma coisa que só ali tem, entendeu? Não é aquela deusa Têmis que as pessoas vê com aquele traço grego, com aquela espada, que todos os advogados vê, né? Ele queria uma Têmis que fosse uma coisa que só Teresina tinha. Sim. E deixou eu livre. Aí eu procurei o arquiteto, a gente, olha, eu quero ir lá no lugar, entendeu? Estavam com a obra em construção e o legal é que eu fui no fim da tarde, assim, o sol se pondo, né? E eu olhei, quando eu olhei o sol se pondo, aí me deu vontade de eu olhar para trás, eu vi todas aquelas coisas em construção, como se fosse uma coisa pós-apocalíptica ainda, né? Destruído, né? E me deu aquela coisa assim, eu abri os braços assim, poxa, se eu fizer uma mulher aqui olhando com 2 pratos, com aquele sol se pondo, como se dissesse assim, poxa, eu ganhei a vitória, né? Ela toda aquela coisa desbagaçada, como se... E no fundo aquela coisa futurista. Cara, aí aquilo dali me deu, entendeu? Aí sim, aí nasceu ali aquela deusa da justiça. Eu fiz o desenho, mas eu fiz uma peça pequena para eles assim, para eles terem uma noção. Eu fiz ela, eu fiz todo um estudo dela ali rodando aqui, entendeu? E fiz um filme e mandei para os arquitetos só, o diretor gostaram, tá entendendo? Mas Braga, mas não tem nada, não, vocês podem fazer pesquisa no mundo, só existe aqui isso aí, pois vamos fazer. Sim. E eu fiz ela e tá lá, cara, entendeu? Ela é linda. É. Ela é linda Então, mesmo. então são coisas que nascem assim, nesse processo, nesse pensamento, sabe? E nessa pegada, qual foi a última obra mais desafiadora para você? Foi essa ou teve outra? Não, eu não teve um desafio assim que me colocou em prova, não, sabe? Eu já fiz uma peça muito gigante para uma empresa grande aqui do Piauí, entendeu? Um grupo muito grande, entendeu? Lá para Bacabal. Sim. Aonde eles fundaram a empresa, que está segurando o emblema da empresa aqui, entendeu? Uma peça de 7 metros, que é um Atlas, tá lá em Bacabal, na Praça Central. Ela foi uma peça desafiadora porque eles pediram um mês para fazer a peça, né? Sim. E eu tive que juntar toda uma equipe de umas 10 pessoas, empilhadeira, andame, e nós trabalhamos à noite naquilo dali. Coisas assim são desafios, mas quando parte da ideia, não é muito desafiador não, sabe? E quanto mais, eu acho legal essa coisa de você criar a obra assim do nada, do pensamento, porque você estimula o seu pensamento, né? Nem todo espaço vai lhe deixar você assim tão complicado para criar uma ideia, não. Você pode olhar aqui e de repente você diz, cara, vamos fazer isso aqui. Que aqui dali, a primeira que você capta é a que vai ser. Agora, no processo que você vai construir ela, é que as coisas começam a mudar. A fluir, Porque né? muitas vezes a obra de arte é o seguinte, a escultura, ela lhe mostra um outro caminho, né? Eu tenho feito obras de arte lá em casa, esculturas. Uma vez eu estava fazendo uma peça de uma bailarina, e ela estava com o braço aqui virado aqui de um lado assim, aí eu não achei legal aquele braço, né? Mas eu deixei. Agora, quando foi um dia, eu fui dar um corte nela, bem que assim, num arame aqui, sem querer aqui, eu cortei o braço, quebrou aqui, fez uma curva e encostou aqui nos pinhaços dela aqui, fez uma curva assim, ela ficou assim, ó. Sim. Aí eu deixei ali, só que eu fui em casa tomar uma água, quando eu voltei, que eu olhei de longe, eu vi tão lindo o jeito dela, né? Ela olhando assim, com aquele braço assim, tipo assim, ó. Aí eu, caramba, cara, entendeu? Aí eu botei a mão na cabeça, eu fui lá, não, esse braço vai ficar assim, entendeu? Como é quem diz assim, olha, aqui fica legal. Essas coisas acontecem no meio ali do ateliê. Cara, ali acontece. É um Muitas pouco vezes mágico, a né? minha esposa diz assim, poxa, o Braga fica falando só ali, conversando, a gente pensa que ele tá falando com uma pessoa. Não, cara, porque é uma coisa ali que parece que tem coisas ali perto da gente, ajudando, sabe, né? É um negócio que tem ali que vai empurrando, vai dizendo, ó, é desse jeito. E é legal, entendeu? A ateliê da gente, cara, é um lugar surpreendente, entendeu? Sim. Explica um pouquinho para nós que somos leigos, qual o material que tu usa? Como é que funciona tudo isso? O que tu usava quando tu começou e o que tu usa mais agora? E qual que tu gosta mais de trabalhar? Olha, no princípio eu usava muito ferro, né? O Sim. metal. Eu fiz muita peça de metal mesmo, ferro bruto. Só que o ferro, ele tem um problema nele, que ele vai enferrujando, né? A não ser obras que eu já fazia mesmo para enferrujar mesmo, deixava ali, porque a ferrugem tem uma estética bonita também, entendeu, né? Mas tinha peças que eu fazia com chapa mais fina, que ela enferrujava de dentro para fora, ela começava a furar. E muitos clientes são exigentes na coisa, né? Eles dizem, olha, eu tinha que restaurar, e aqui dali dá um problema você restaurar uma peça daquela, que é como se você fosse fazer outra.
Sim. Eu passei a começar a evoluir, eu comecei a trabalhar com inox. E o inox, ele trouxe uma coisa muito legal, cara, pro meu trabalho, porque ele é um material mais resistente. Uhum. Eu comecei a se arranjar uma clientela no litoral, por causa da maresia, né, do mar, Hum. entendeu? E também eu comecei a ver que o peso tava legal pro frete, porque o inox ele é mais leve, entendeu, né? E as peças pesadas, no frete era um absurdo. Quando o Nossa, é um cliente quer trabalho levar uma mesmo, né? peça, poxa, o peso é muito, entendeu? Porque as empresas levam por causa do peso, Sim. né? E não, você, às vezes eu faço peças lá em casa grande que a embalagem pesa mais do que ela, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, me ajudou muito. E hoje o material que eu uso é o inox, eu ainda uso o cobre e o bronze também. E também a fenólica, que é um material branco que eu descobri, que é uma resina que eu faço a reprodução dos rostos. Que essa resina ela é a mesma que faz a bola de boliche, essas bolas de sinuca. Por quê? Porque ela é uma resina que ela aguenta o fogo, né? Eu consigo Sim. emendar ela junto com ferro. E ela trouxe para mim assim também uma leitura assim muito futurista para as peças. Uhum. Porque o Android, entendeu? Aqueles robôs, entendeu? Aquela coisa bem mesmo cibernética, tem uma parte que são branca, né? Sim. Reconstruído outras coisas. Quando eu comecei a construir a arqueologia do futuro, eu passei a descobrir que essa resina traz esse tipo de estética, né? Isso daí valorizou mais o trabalho, sabe? Sim. E eu vou testando várias coisas. Para envelhecer o inox, eu uso sulfeto de manganês. O sulfeto de manganês também foi uma coisa que eu aprendi. Que eu comprei esse material para empretar uma peça pequena lá em casa. E Uhum. para você ver que são coisas que acontecem no ateliê. Por acidente, eu bati lá numa vasilha lá e o líquido ele escorreu em cima da mesa lá e caiu em cima de umas peças de inox que tava no chão. Ah, para, Braga. Foi Pois é, mesmo. foi. Aí aqui dali, cara, aí presta atenção, e tudo bem. Aí eu ajuntei ali, eu limpei tudo, joguei pra lá. Quando foi um dia eu cheguei, que eu olhei, cara, aqui dali criou um risco preto no inox, assim, uma coisa fantástica, né? Uhum. E um negócio assim que eu olhei, eu, caramba, cara, eu comecei a passar numa peça lá, aí eu vi que a peça segurou o tingimento do preto porque o inox estava quente, entendeu? Né? Sim. Que eu tinha acabado de cortar ele e joguei no chão. E ele criou. Ele frio, ele não segura o tingimento do sulfeto. Porque o sulfeto é aquele líquido que as pessoas empretam a panela, sabe? Faca, Ah, entendeu? Essas sim. coisas. O que eles fazem? Ferve a água, jogam tem uma quantidade certa de você jogar o ácido. Aí você joga 2 buchas de palha de aço, que é o bombril, né? Uhum. Você joga, ele derrete e cria ali um líquido. Aí você passa na peça, demora assim mais ou menos 1 hora, 2 horas, ela empreta, entendeu? Sim. Por quê? Porque o inox, ele não presta pintado. Se eu for jogar uma tinta preta, com pouco tempo ele vai jogando fora, ele descasca, entendeu? Não tem como. Só vai se for um tingimento. E, cara, isso aí foi um resultado que deu. É por isso que eu sempre dou um conselho assim para muitos dos artistas que estão começando. Cara, monta um ateliê, entendeu? Monta um local para trabalhar se você realmente quer viver disso, né? Monta porque ali é que vão nascer as coisas, né? Vai Ali que você fluindo, tá né? livre de pessoas lhe dando opinião, porque a opinião de gente não vale, o que vale é que tá dentro de você, entendeu? Sim. Ali é que você arranca um trabalho original, sabe? Invista nisso aí, cara. Todo ser humano tem algo gigante dentro, entendeu, né? Só basta, assim, deixar de botar pra E fora. Braga, e aí tu tava conversando sobre isso, né? Tu teve uma visão artística que tu poderia introduzir, mas tu já teve bloqueio criativo? Tipo, Ah, de tu ter que entregar uma obra e criar uma obra e não fluir de jeito nenhum. Como é que tu lidou com isso ou nunca aconteceu? já, cara, já tem. Não, tem coisas assim. Tem coisas assim que lhe destrói por dentro, entendeu? Uhum. Principalmente quando você. Hoje não acontece mais porque eu tenho mais liberdade para fazer o que eu quero. Mas no começo não, eu dependia de muita de encomenda. As pessoas pedem coisas que às vezes você se sente obrigado a fazer porque você quer o dinheiro, né? Para Uhum. poder comprar o material, para poder manter ali, você faz, cara. Mas aquilo dali é ruim, entendeu? Porque você não consegue ter uma ideia assim, porque você está forçado a alguma coisa que você não consegue pensar uma ideia para que dali se tornar algo bonito, mais original. E aqui dali termina matando, sabe? A gente faz, joga, as pessoas gostam, mas não é o que a gente quer, entendeu? Uhum. Né? É que nem tipo de trabalhos que as pessoas às vezes pedem, cara, para fazer. Ó, troféu. Eu fazia troféu, hoje eu não faço mais, cara, entendeu? Uhum. Troféu. Se a pessoa for pedir para você fazer um homem de ferro, Pois é, eu vi que tu esses comentou animes. no Cara, esses Instagram. animes, essas coisas de homem de ferro, super-homem, entendeu? Essas coisas de anime que as pessoas pedem.
Hoje eu jogo um valor exorbitante mesmo para não fazer, sabe? Sim. Agora, se o cara der a doideira de querer fazer, né? Já pensou? Se o cara quiser fazer, eu faço. Sim. Eu posso quebrar o protocolo, né? Mas tu bota lá em Mas cima, eu que boto tu lá não em cima faz pra não com... fazer, cara. Porque aquilo Aham. ali, ser um homem de ferro, essas coisas de super-herói, isso aí é ruína, porque já é uma ideia pronta, entendeu? É, E verdade. quando a gente busca coisa que a gente tem que pensar, cara, porque o legal, cara, é você pensar numa coisa e ver como é que ela vai ficar, entendeu? Sim. Mas você vai fazer algo que já tá feito, que já tá pensado, entendeu? Uhum. Eu acho isso ruim. As pessoas me pedem santo, eu faço um santo, mas o santo eu vou fazer ele de um jeito que eu penso, né? Uhum. Vocês me pediram, me faça um São Francisco? Não tem problema. É uma ideia pronta, mas eu vou fazer um São Francisco aqui, eu quero saber como é que ele vai ficar. Sim. Me faz um anjo, poxa, é legal. Mas rumo de ferro, desenhos que já são desenhados, coisas Direto, direto. né? Cara, aí é a ruína, entendeu, né? É um Sim, negócio. e me explica uma coisa, a gente estava conversando aqui que a tua arte tem uma percepção mais futurística agora, né? Você falou no termo, me corrija se eu estiver errado, é cibernética. Eu não sei se foi esse o termo que você falou, mas como é que você chegou nisso que você está fazendo agora? Não, ó, eu chamo esse trabalho aí de arqueologia do futuro, sabe? Arqueologia do Do futuro, futuro, é. Porque perfeito. você buscar. Arqueologia é a coisa que você vai procurar os vestígios antigos, né? Da existência humana, da antropologia, entendeu? Tudo. Uhum, Aquelas coisas todas. Eu fiz essa peça porque eu tinha uma cabeça jogada lá em casa. E eu disse, cara, eu vou aproveitar isso aqui e vou fazer pra mim. Colocar bem aqui no sim. jardim na frente, né? Eu fiz, só que eu comecei, achei legal e comecei a jogar, fazer uns vídeos, botar no Instagram lá, entendeu? Aí Uhum, teve um cara em São Paulo que mandou uma mensagem, cara, que peça legal, é encomenda, já tem. Eu disse, não, cara, tá disponível, entendeu? Pois, cara, aí fechou o negócio comigo, né? uhum. Aí eu comecei a fazer ela. Aí já teve outro também que já ficou interessado. Eu disse, não, aí que nós podemos criar outra. Eu comecei, cara, isso aí já foi várias, entendeu? Sim. Tem um cara aí que tá com uma ideia aí, um colecionador, ele tem curadoria, tem tudo. Ele já tá com a ideia de levar esse trabalho para os Estados Unidos, né? Porque ele tem uma parceria com galerias lá, entendeu? Aquela coisa Sim, vai toda. ser fantástico. Ele estamos juntando as peças aí devagarzinho. Ele quer só arqueologia do futuro, só isso aí que ele quer, entendeu? Aquela coisa Uhum. toda. Tem um outro colecionador também no Rio Grande do Sul também que eu mando muita peça para ele, entendeu? E que ano foi que você começou a trabalhar com isso? Foi depois da pandemia, né? Depois da pandemia, Essa né? peça ela nasceu na pandemia, ali que tudo parou, né? As coisas parou, não tinha, até material para comprar eu não tinha. O Entendi. negócio ficou assim, uma coisa, e aquela coisa do apocalipse na minha cabeça, né? Do final do Sim. mundo, entendeu? Eu chamo o meu trabalho, cara, eu chamo de Post Ape. As pessoas não sabem ainda o que é isso, mas eu acho Eu legal não de criar essas sei. coisas, né? Uhum. Eu sou muito amante do brutalismo, dessa coisa muito bruto, a coisa do cimento também, esse negócio muito futurista. Eu amo muito Uhum. esse lado aí. Aí, na época da pandemia, não tinha material, não tinha muito que você. Muito trancado dentro de casa, mas eu não era uma pessoa presa porque eu tinha o meu ateliê. Eu já Uhum. estava acostumado já a estar só ali dentro de casa, né? Aí eu comecei a fazer umas peças para comer o tempo, entendeu? E eu Uhum. comecei a fazer essa peça dos bustos, né? Que é onde veio essa coisa da arqueologia do futuro, né? Que eu coloquei o Sim. nome e isso colou. Uhum. Importante que colou, né? Muito, é muito interessante e é engraçado. Faz sentido ter começado na pandemia, porque a gente está vivendo uma explosão da inteligência artificial e da robótica. Que em 2020 a gente não tinha nem noção que ia acontecer isso, né? Que a gente ia ter essa explosão de acesso. E é engraçado, principalmente quando tu faz obras que remetem ao angelical, ao espiritual. Gente, é muito impactante. Quando eu fico. Eu acho que por isso que me toca muito, porque é um tema que me agrada bastante, essa coisa assim do futuro. E aí tu estava comentando que você recebe muitos pedidos de fora, né? Existe diferença do comprador do Brasil para o comprador de fora do Brasil? Tem dificuldades diferentes? Ou é sempre. Como é que Não, funciona não, não isso? tem, não tem uma diferença. A diferença é só na moeda, né? Que a moeda muda. Claro que para Ah, tem umas fora, moedas que são para interessantes, fora, para né? fora existe um preço, Aham. mas também é muito caro para levar para fora. As Nossa, é transportadoras, olha, muitas verdade. vezes só o frete sai mais caro que o valor da obra, entendeu? Né? Uhum. Sai muito caro o frete, realmente é. Mas tem aquela questão. O cliente aqui do Brasil,
ele é mais assim, ele é um cliente que ele tipo assim, ele vive mais junto com o artista ali. Todo dia ele quer ver imagem, todo dia ele tá ali, ele acha legal, e ele sempre retorna, né? Uhum. Ele não quer só uma obra, ele quer várias, entendeu? O cliente de fora, eu acho que por causa dessa coisa do frete que é caro, essa coisa dos impostos, da dificuldade de levar, muitas vezes ele não retorna. Ele compra uma Entendi. peça e ficou por ali mesmo, né? Seria bom até que se tivesse assim uma liberdade maior de a gente poder mandar para fora. Certo que a Uhum. burocracia ela não é muito assim demais, entendeu? Eu já me acostumei no começo, foi meio difícil. Hoje eu tenho umas transportadoras que levam, que é legal. E Uhum. porque as pessoas sempre perguntam, poxa, como é que é levar? Não, existe uma burocracia, mas para a arte é muito melhor do que você levar uma mercadoria qualquer. Sim. Porque a arte ela é um produto manufaturado. A receita ela é gerada pela aduaneira e pela transportadora. E você pode levar por doação ou por exposição. Você Hum, não, muitas vezes não é dicas bom você, boas. né, muitas vezes não é bom você gerar um negócio ali, porque eles vão querer um valor e você termina cobrando um imposto em cima do valor. Uhum. E para você poder mandar, você tem que tirar um documento no IFAM. O documento é que vai fazer a obra Eita, sair. Por quê? burocracia. É porque esse documento, eles têm um negócio aí da Polícia Federal, de estar regulamentando essa coisa do roubo de arte, né? Uhum. Porque existe um mercado negro gigante, eu achei isso interessante, entendeu? Existe um mercado negro gigante da obra de arte, de levar até obras de artistas aqui do Nossa, Piauí, do Brasil mesmo, do artesanato mesmo, eles vendem com valor grande, aí mundo afora, entendeu? Eles fazem muito isso, sabe? interessantíssimo. É, eu, Como é eu que tu chegou a essa informação? Não, foi através das Das transportadoras. Quando eu transportadoras, né? comecei a levar, eu disse, olha, você tem que ir no IFAM, você vai no ponto .gov, você Uhum. mande 3 imagens do seu trabalho, você mande o número, porque nós temos uma carteirinha que ela é nível nacional, que ela é a carteira de artesanato, todo artista escultor tem. Essa carteira ela é muito legal porque ela lhe tira você ela é isenta de imposto para as transportadoras, você tira nota Muito fiscal, ela legal. Gente, isenta, o Braga tá dando né? muita dica boa. Exatamente. Tem muito artista que não sabe disso, entendeu? E tem que Uhum. buscar isso aí, porque você não vai pagar um imposto em algo que é feito com as mãos, né? Entendeu, né? Sim, Isso aí, eu acho isso legal. É por isso que eu digo, o Brasil tem muito. muita coisa boa que as pessoas muitas vezes não valorizam esse lado. Muitos Uhum. artistas não valorizam. O artista, tem muitos artistas que pensam muito o lado negativo, mais do que o positivo. Cara, a vida ela é cheia de obstáculos, mas a gente tem que procurar as escadas, entendeu, né? As Sim. coisas que dá pra você passar, entendeu? Tem que ser Uhum. assim. A gente não pode pensar só que tudo é um mero, uma desgraça, entendeu? Uma coisa, sei lá. Não, cara, a gente tem que pensar as coisas boas e dali a gente vai fazendo de acordo com as coisas, vai dando certo, né? Muito bom. E aí tu estava falando sobre isso e eu lembrei sobre esse processo de se desenvolver como artista. Eu gostaria muito de saber se teve algum momento que foi muito difícil e tu pensou assim, cara, eu acho que não vou conseguir mais seguir com isso. Você quis parar. Hoje você trabalha só com isso, Braga. Como é que funciona tudo isso pra ti? Não teve, nunca teve assim. Nem na Não, pandemia. nunca teve um meio que eu disse assim, ah, cara, eu vou parar, entendeu? Nunca teve, Uhum, não, sabe? Porque a arte, ela sempre ela foi assim dentro de mim, assim, mais do que tudo. Pra mim, eu posso perder tudo, eu só não posso perder, assim, a memória, sabe? Eu tenho medo, assim, de perder, de pegar uma pancada aí, sabe? Não poder uhum, mais. Mas eu penso assim, cara, se eu tiver um dia a capacidade de eu. E até não der mais para eu trabalhar com as esculturas, que eu sei que vai chegar um tempo. Se chegar, eu quero partir pro desenho, eu quero pintar, eu quero ir até o último risco, né? Porque que eu bonito. acho legal quando você nasce por uma coisa que ela lhe proporciona a coisa boa para você, você tem que amar aquilo, cara, entendeu, né? Uhum, Ninguém vai te tirar aquilo dali não, entendeu? Eu trabalhei em empresas, perdi vários empregos, mas aquilo dali nunca me foi uma coisa para eu ficar triste, porque sempre eu pensei assim, cara, eu vou fazer minha escultura, vou fazer meu desenho, entendeu, né? Tudo, eu vou tirar o meu ganho dali, entendeu? Hoje eu vivo, eu sustento minha família, eu tenho 2 filhos, eu tenho minha esposa trabalha, eu tenho meu ateliê, eu tenho minha casa, eu tenho minhas coisinhas ali, tenho minhas máquinas, meu ateliê, tenho meus clientes, e eu vou mandando tudo devagarinho, né? uhum. É uma clientela gigante, tem hora que não dá para você dar a demanda, tem pessoas que se zangam, tem uns que quer pagar antes de receber, entendeu? É uma briga Pra ir. exatamente para segurar logo. Tem gente, Uhum. cara, que, ó, não, você eu acho legal o cliente da arte, o cliente que mexe com arte, o cara que gosta, ele não dá pressão no artista, não. Eu acho legal isso aí, entendeu? Oh, corra Tem boa. deles aí que é quase um ano, sabe? Aham. Mas não, cara,
Eu tenho um cliente que diz assim, eu disse assim, quando é que eu posso lhe entregar em agosto? Eu disse, não, faça lá. Você entregando antes de eu morrer, entendeu? Tá certo. Né, entendeu? Vá, É faça lá, eu quero que engraçado. você faça, entendeu? Eu acho Uhum. legal essa sensibilidade do pessoal que gosta de obra de arte. É diferente de gente que pensa em outra mercadoria, né? Que tem, que dá pressão, que quer logo, entendeu? Aquela coisa, não. Os pessoal são gente boa, entendeu? Entendi. E, Braga, bora conhecer um pouquinho mais de você como pessoa. Você falou que é casado e tem 2 filhos, né? Você tem alguma religião? O que que você faz para se divertir para além da arte? De estar produzindo e tudo. Isso. Não, eu sou, em religião, eu sou católico. Agora eu não Uhum, sou aquele católico tipo igrejeiro, né? Que vai todo pra igreja, né? Aquela coisa, entendeu? Eu respeito todo tipo de religião, entendeu? Mas a minha forma de acreditar em Deus é como artista, sabe? Né? Que você precisa da ideia para fazer. Então tudo, cara, foi uma ideia. Eu não sei quem foi, eu não posso provar. Eu não posso dizer que as escrituras tá certa, eu não tenho capacidade para isso. uhum, Eu sou uma pessoa, eu também não julgo ninguém, sabe? Eu não jogo pedra em ninguém. Tem gente que diz, um casamento gay, tu vai e voou, cara, entendeu? Um casamento acolá, tu vai e voou. Se tiver a uhum, festa, bebedeira lá, nós vamos lá, se diverte, a vida é pra isso, cara. Não tem preconceito com isso não, cara. A gente tem que amar as coisas, porque as coisas, quando eu vim pro mundo, isso aqui já tinha. Eu uhum, não sou digno de querer mudar as coisas, não. uhum. Então, eu entendo dessa forma, porque pra mim, questão de Deus, se ele criou, então se tudo é uma obra de arte, igual a do artista ele já é e já tá. Não tem o Uhum, que eu dizer que ele tá ali, não, entendeu? Se eu tô dentro disso aqui, cara, desse universo, então pronto, não tenho o que questionar. Eu tenho que fazer a minha parte, sabe? É isso que me resta, né? Eu olhar as coisas, observar, saber onde tá o certo ou o errado e fazer para onde dá certo para que as coisas, pô, eu tenho o meu ciclo de vida, entendeu, né? Então eu vejo as coisas dessa forma. E aquela coisa, eu procuro para meus filhos sempre valorizar isso aí. Assim como meu pai também foi do mesmo jeito, né? Eu sou de uma família assim também, com meu pai. Ele dá valor muito essa coisa de você descobrir e ver o que é o lado bom e o que é o lado certo. Né? uhum, Eu tenho minha menina de 15 anos, eu tenho um rapazinho de 10. Eles estudam, também eles frequentam a igreja também católica, assim como eu fui, né? Batizada, aquela coisa toda. Tenho minha esposa também, que é muito dedicada, trabalha, entendeu? E é uma pessoa que me ajuda em tudo, em tudo. Nós não tem esse negócio de cada um tem seu dinheiro, cada um tem aquele. Não, nós somos um corpo só. uhum, Né? Ela não me atrapalha nas minhas artes, eu tenho minhas viagens, ela ajuda em tudo. E é isso, a gente vai construindo as coisas, porque uhum. tudo que lhe cerca, cara, lhe ajuda, entendeu? Né? Sim. Isso é legal, entendeu? E Braga, como é que tu gostaria de ser lembrado como artista? Primeiro, vamos separar essa pergunta em duas. Como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos? E como você gostaria de ser lembrado como artista daqui a... Que tuas obras vão ficar para sempre. Olha, eu acho é, eu como um artista, Brasil, Teresina, eu não sei quantos trabalhos já tem por aí, eu não conto não, sabe? Aquela coisa Uhum, toda. Mas eu vou até saber onde vai dar, aquela coisa toda. Eu sei que para um artista ser muito reconhecido mesmo, como artista como Pablo Picasso, como muitos artistas que a gente vê por aí, eles têm que produzir muito. É produzir mesmo muito, muito. uhum, Uma obra de arte, duas, não vai fazer você ser conhecido, não, sabe? uhum, Mas eu espero que o pouco que eu fiz, de toda a minha vida que eu construí, as esculturas que estão por aí espalhadas, né? As pessoas reconhecem que a arte, ela faz parte desse registro da vida de um ser humano. Que nem tudo que aquilo que tá ali, não é tudo que o cara pensa, sabe, né? Que ali teve a fragilidade dele, entendeu? Teve aquela sensibilidade construtiva, né? Teve todo um caminho para ele percorrer. Não é só a questão de dom, entendeu? Existe uma frase do Fernando Pessoa que eu acho interessante que diz assim: a ladeira nos leva ao moinho, o esforço não nos leva a nada. Que havia as pessoas pensam assim: mas tem que priorizar o esforço. Não, cara, mas a visão não é essa. A visão é de que as pessoas não vê o caminho que você andou para chegar ali, entendeu, né? uhum. Poxa, as pessoas nunca vão ter noção, entendeu? Porque o que você está entregado ali é o que você está vendo, não é o que você passou. Então eu espero que as pessoas lembrem. O cara, o artista, teve uma visão diferente. Não foi Uhum, colado só na cultura, no folclórico, na arte knife, entendeu? Que é uma arte totalmente nordestina.
Ele foi um cara que teve uma livre e espontânea vontade de pensar de como é que é a humanidade, entendeu? De como é que é essa coisa da construção humana, através ali daquele processo, porque a figura humana, ela está muito presente no meu trabalho, né? Muito. Eu acho legal porque é uma forma de você mostrar os aspectos humanos, entendeu? A maneira que o ser humano é em diversos pensamentos, em diversas ideias. E a escultura é muito legal, ela mostra isso, entendeu? Então, Sim, então é nesse formato aí que eu quero ser lembrado. Eu não quero ser sim, lembrado só como um artista lá do Piauí, de Teresina, um cara. Não, eu quero ser lembrado um artista que tem uma visão universal, né? sim. Que vê o mundo de uma forma como o mundo, não como uma forma de um lugar. Né? Ah, de uma cultura ali, que eu nasci ali, no meio do Rio Puti, ali no Parnaíba, os vaqueiros. Não, eu quero ser lembrado pro mundo todo, pô. O americano chega e vê, ó, a obra do cara, entendeu? Tá, lá do Brasil, entendeu? Né? O cara lá no Japão, a mesma coisa, entendeu? Uhum, Então, é dessa forma que eu quero ver que as pessoas entendam como é que é o meu trabalho, entendeu? É uma uhum. arte universal. Uma arte para Perfeito. diversas línguas, sem fronteira, sem uma espécie de cultura que você possa dizer, não, eu nasci às margens do Rio Puti pro mundo, né? Eu Uhum. acho legal isso aí, cara, entendeu? Né? Certo. Tu tem alguma dica ou algum conselho que você daria para alguém que está começando a trabalhar com isso? Olha, o conselho que eu digo é porque você não vai se tornar. Você quer ser uma pessoa viver da sua arte, você nunca vai conseguir fazendo. Pintar uma margarida uma vez no ano e botar numa exposição e dizer eu sou um artista, entendeu? Uhum, Você não vai conseguir fazer uma escultura uma vez, cara, e colocar lá e você diz, não, eu já sou um artista. Ah, cara, não quer comprar minha obra, sai brigando com todo mundo porque ninguém quer comprar seu trabalho, ninguém lhe dá valor. Não, cara, não pensa assim não. Você tem que pensar logo num processo, entendeu, né? Você quer, abandona tudo que dá certo. Mas isso tem que estar dentro de você, entendeu? Se você for fazer uma coisa hoje, quando é daqui uma semana você já enjoa, não quer mais fazer, é porque você não nasceu para aquilo, né? Que dali não é, você tem outra coisa para você fazer. Então o conselho que eu sempre dou é esse: não existe escola, não existe academia, não existe nada para o artista. O artista ele pode nascer lá no meio da selva, ele pode nascer no deserto, mas se ele nasceu para aquilo, do que ele está ali perto dele, ele vai tirar e fazer o trabalho dele. E ele vai chegar longe, sabe? Não é esse negócio de dizer eu não vou conseguir, vai conseguir, cara. Se você fazer hoje, amanhã vai conseguir, sabe por quê? Porque você vai ter um traço. Você vai ter um traço que as pessoas vão ver em todo lugar que tiver por aí, que vai dizer, ó, essa obra é de fulano, entendeu? uhum. Porque você conseguiu construir tanto aqui dali, Uma que aquilo se identidade, né? tornou assinatura. Eu acho legal que tem artistas por aí que eles nem assinam a peça. Porque só o trabalho deles, a linha de trabalhos, todo mundo já diz que é ele, entendeu, né? Uhum, Então, isso aí que é legal, mas isso aí só vai construir, só dá certo se você começar a fazer constantemente. uhum, Assim como respirar, como dormir, como deitar, entendeu? Você tem que fazer em primeiro lugar, sabe? uhum. Eu digo isso porque eu, para chegar hoje onde eu quero, assim, vender o meu trabalho, ter uma clientela aqui no Piauí, em Teresina, onde as pessoas dizem que é difícil, que ninguém dá valor, e eu consigo fazer, entendeu, né? Eu consegui, mas foi dessa forma, entendeu? Uhum. Não foi esse negócio de pensar só no negativo, não, cara. Cara, tem que pensar só no positivo. Eu amo o positivo, eu amo as coisas boas, sabe? As coisas à luz, entendeu? Tudo que é feito, cara, é legal, entendeu? Os amigos, né? Essas coisas Uhum. todas. Então é dessa forma, sabe? Que gira. De Eu, o forma conselho, resumida, se exatamente, jogue o com tudo no conselho. que você quer No que fazer, você né? quer fazer, cara. O conselho que dá certo, você vai evoluindo, vai pintando caminhos que você já sabe fazer Uhum, as coisas. Pinta a dificuldade, pinta, porque a dificuldade é importante, porque você consegue passar ela, você consegue atravessar outras, uhum. entendeu? E por aí vai lhe fortalecendo, fortalecendo. Você vai se tornando uma pessoa mais madura, mais. Nada é complicado, tudo se torna fácil, né? Perfeito. A gente está quase finalizando e a gente vai fazer um bate-bola, Hum. Braga, para a gente conhecer de coisas que são artísticas e de bobagens. Ah, Aí a ideia eu pergunto e você responde a primeira coisa que vem na cabeça, tá certo? Um artista que tá te inspirando muito no momento. Tem alguém? não, não tem, entendeu? Não tem. Tem um artista, assim, que eu me inspiro muito, que é o Salvador Dalí. É só Uhum. isso, eu gosto muito dele. E um outro chamado Jadisław Zikowski, que é um polonês, que tem uma história linda sobre o nazismo, entendeu? Que ele Sim. fugiu do Hitler, sabe? É uma história linda. Virou até filme, é um artista que eu me inspiro muito. Mas, o artista mais contemporâneo, não, entendeu?
Tu é do tipo que trabalha escutando música? E se sim, que música que costuma tocar no teu Sim, ateliê? eu gosto de heavy metal, eu gosto de rock pesado, eu gosto de rock erudito, eu gosto de música erudita, rock progressivo, post-punk. Eu gosto de uma música que me traga assim coisas justamente para eu pensar, né? Uhum, Música muito futil não dá, entendeu? Não dá uhum. não, sabe? Existe algum lugar onde tu gostaria de expor? Ah, sim, eu gostei de expor fora do Brasil, né? Europa, sabe? Uhum, Esses são os lugares, né? uhum. O que que não pode faltar no teu processo criativo? Que é muito importante Ah, o que não acontecer. pode faltar, se eu for pensar mesmo, eu só tenho medo assim, é de faltar a grana mesmo, né? Pra não comprar o material, entendeu? Importantíssimo. Esse Eu é sei muito que eu tenho que ter uma importante. reserva ali, que é pra quando o gás acabar, eu já tá com a agulha, né? Já tá Uhum. com a bala já na agulha, entendeu? Porque é a única coisa que eu penso, porque É o ideias, material, né? inspiração não falta não, Adorei. sabe? Qual é o teu maior sonho? O que que ainda falta tu realizar como artista? Que vem de cara na tua cabeça? Não, eu não tenho mais não, entendeu? Eu não tenho mais não. Eu já fechei o meu ciclo de sonhos, né? Uhum. Porque, tipo assim, o meu sonho era ter um ateliê pra eu trabalhar. Dentro da minha Sim. casa, quando eu pudesse sair, eu pudesse tomar um café ali, me sentar e trabalhar. Uhum. Isso aí eu já tenho, né? Uhum. Eu tinha um sonho também de levar um trabalho pra fora, de como é que é, enfrentar esse meio que não era uma coisa, consegui. De ter uma clientela já que gosta do meu trabalho, também eu já consegui. De ter uma peça aqui em Teresina numa praça, isso aí também eu já consegui, entendeu, né? Sim. Então são coisas que agora é só navegar até onde dá, sabe? Não tenho mais. Perfeito. Comida preferida? Ah, eu gosto de Maria Isabel, entendeu? Muito bom. Bebida preferida? Ah, eu gosto de uma cervejinha e de um vinho, né? Gosta de ler? Se sim, indica um Sim, livro. gosto muito de ler. Eu tava lendo agora um livro da Miriam, esqueci o nome dela, cara, que é uma jornalista, que é sobre política, né? Coisa do Brasil. Eu Uhum. gosto muito de coisa de política, sabe? De ler, Sim. entendeu? É. Aí depois você indica, a gente bota, tá, gente? Pra indicar Hum. pra vocês. Tem uma obra-prima específica que você gosta, sem ser sua, que você lembre de cara aqui do Piauí? A obra aqui do país. Eu gosto dos trabalhos da Fátima Campos, né? Fátima Campos, né? Eu gosto dos trabalhos dela, eu acho muito bonito, tem uma coisa orgânica a ver com a natureza. Um lugar que você gostaria de conhecer? Ah, eu gosto de conhecer a França, sabe? A França? Ok. Família pra você é É tudo. tudo? É Ele tudo. tava conversando com a gente que é muito família, né? É, muito família, são muito família. Ok. Teresina, pra você é? É o amor da minha vida. Oh, gente, que É lindo! o amor da minha vida. Eu não deixo minha Teresina por nada aqui, não, entendeu? Glória a Deus, sua família é toda daqui, É todo Braga. daqui, amigos, todo daqui. Eu salgo pra fora só pra viajar mesmo, turismo, mas é uma coisa rápida. Em 5 dias eu não duro muito tempo fora, não, entendeu? Eu nasci às margens do Rio Puti aqui, entendeu? Né? Foi Foi. E teresinense eu amo muito, raiz. né? E valoriza, viu? Porque é muito comum a gente receber aqui, inclusive eu fiquei meio assim impressionada falando mal de Teresina, tô voltando a me apaixonar agora. Tem uns que chamam até Terehel, né? Eu chamo Tereheve, né? Heaven é céu, entendeu? Sim. Então é isso, pessoal. Braga, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer melhor, conhecer a tua Obrigado, obrigado. história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou indiquem aí para pessoas que estão começando a lidar com a arte. Eu acredito, a essência desse programa aqui para mim foi entrega, o que é a entrega de um artista, o que é valorizar o seu trabalho com a honestidade. E eu também, nesse programa em especial, eu vi o que é a mistura da arte com a lógica também. Eu amei conhecer a percepção do Braga. Braga, obrigada de verdade. Tá bom, nada. As redes sociais, né? Me sigam aí, Desirê_Angel. Como é tuas redes É o sociais? bragatepi.atelier. Pronto, perfeito. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.